Alô, galera do sexto ano da secundária Raio de Luz. Estamos aqui mais uma vez fazendo aquela aula para vocês, né? Então, pessoal, pode passar já. Então, pessoal, na aula anterior nós estávamos falando de célula, né? E nesta aula nós vamos continuar falando de célula, ok? Então, nós vimos que a célula é a unidade fundamental da vida, né? É a unidade fundamental na composição de todos os organismos vivos, ok? Então, todo organismo ele é composto por células, beleza? Então, nós vimos também na aula anterior que essa célula ela está dividida, né, em três porções, três partes principais, ok? Então, quais são elas? As partes principais: a membrana plasmática, que foi objeto de estudo na aula anterior, que nós aprendemos, né? Suas especialidades e suas trocas, ok? E hoje nós vamos estudar o citoplasma. Nós vimos que a membrana era essa região aqui que delimita o espaço intracelular. Essa região aqui, ó, essa membrana aqui, essa célula também está em corte transversal e está mostrando aqui a membrana, que é essa linha aqui que circunda a célula. Temos aqui o citoplasma, que é nosso objeto de estudo hoje, que é essa região que fica compreendida entre a membrana e o núcleo, e aqui é o núcleo que vai ser objeto de estudo nas aulas futuras. Ok? O nosso objeto é o citoplasma, aqui, ó, essa região entre a membrana e o núcleo, citoplasma. E dentro desse citoplasma, esse citoplasma é composto por organelas. Aqui são várias organelas, né? Mas aqui na figura não está mostrando o hialoplasma. O hialoplasma, que é essa substância viscosa no interior também do citoplasma. Então, está localizada entre a membrana plasmática e o núcleo. O citoplasma está localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. E é composto de hialoplasma e organelas. Vamos ver aqui cada uma dessas estruturas e substâncias e estruturas. O hialoplasma ele também pode ser chamado de citossol. Hialoplasma ou citossol são como pequenos, é um líquido viscoso. Hialoplasma ou citossol é um líquido viscoso, como se fosse um gel, formado com gel. Hoje, para vocês terem uma ideia como é o hialoplasma, vocês verem o álcool em gel. O álcool em gel que vocês, que tanto está em evidência agora nesse tempo de pandemia, o álcool em gel. Então, a composição do hialoplasma é parecida com o álcool em gel, né? Ele é composto de íons, né? Tem os íons positivos, que são chamados de cátion, e os íons negativos, que são chamados de ânions, né? Ele é composto de íons e moléculas orgânicas dissolvidas em água. O hialoplasma é composto de íon e moléculas orgânicas dissolvidas em plasma. Essas moléculas orgânicas, dentre essas moléculas orgânicas, temos fibras proteicas. Dentro dessas moléculas orgânicas, temos fibras proteicas, formando o hialoplasma. Essas fibras proteicas, elas podem dar o formato dessa célula e a sustentação, né? Ela dá o formato da célula e a sustentação dessas células. Por isso que é chamado de citoesqueleto. Essas fibras proteicas é como se fosse o nosso esqueleto, os ossos do nosso corpo, que dá sustentação ao nosso corpo, que dá forma ao nosso corpo.
Então, as fibras proteicas que estão que formam o hialoplasma são o esqueleto, ok? Essas fibras proteicas ainda podem gerar os microtúbulos e os microfilamentos. Os microfilamentos, dos microfilamentos aparecem aquelas especialidades que nós temos na membrana plasmática, aquelas especialidades que nós aprendemos na aula anterior, como por exemplo, as microvilosidades, que são áreas que amplia a área de contato da célula, né? Tanto para aderência como para absorção. Mas os microfilamentos, eles são mais comuns no intestino para a absorção dos nutrientes do alimento que nós consumimos, né? Os microfilamentos, eles são mais comuns no intestino. Agora, os microtúbulos, eles dão origem os centríolos, os cílios e os flagelos, ok? Os centríolos nós vamos ver, quando nós estivermos falando do núcleo, nós vamos ver que eles são importantes na divisão celular. Nós vamos falar do centríolo daqui a pouco também, porque eles são considerados organelas também, né? Eles são importantes na divisão celular. E os cílios são importantes na locomoção de alguns micro-organismos. Os cílios, como paramécias, são dotados de cílio no seu corpo e eles batem o movimento para que os paramécios se desloquem, né? Então, os cílios são em grande quantidade e mais curtinhos. Agora, os flagelos, eles são em menor quantidade, pode aparecer até 1, 2 ou um pouco mais, e mais compridos, mais longos. Também são utilizados na locomoção de certas células, pode ser micro-organismos ou célula do nosso corpo. Dentre as células do nosso corpo, nós podemos destacar o espermatozoide, né? O espermatozoide, quando ele é liberado dentro do útero, esse flagelo faz um movimento ondulatório, fazendo com que o espermatozoide faça o percurso em direção ao óvulo para poder fecundar, ok? Então, essa é a composição do hialoplasma. Agora, nós vamos ver a parte dos organoides, ok? Os organoides são as estruturas que estão mergulhadas dentro do hialoplasma. Então, nós temos várias estruturas dentro desse hialoplasma exercendo funções diversas, né? Mas mais diversas funções. São como pequenos órgãos. Por exemplo, você compara com o corpo humano, dentro do corpo humano tem vários órgãos, cada um exercendo uma função coordenada, falei até na aula anterior, em direção à vida. Assim são esses organoides, que também pode ser chamado de organelas, que estão mergulhados dentro do hialoplasma, aqui do citoplasma. Ok? Então, primeiro dos organoides que a gente vai falar é o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é um sistema de tubos e bolsas achatadas, ok? Formando canais. Aí os retículos endoplasmáticos eles podem ser de dois tipos. Temos o retículo endoplasmático rugoso e temos o retículo endoplasmático liso, ok? Cada um com uma função. A única diferença entre eles é porque no rugoso existe ribossomos aderidos à sua superfície, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos à sua superfície e produz proteína. Essa proteína, a função do retículo endoplasmático rugoso está mais relacionada com os ribossomos, porque os ribossomos produzem proteína. E a produção de proteína do retículo endoplasmático rugoso está relacionada, está envolvida com a presença desses ribossomos. Ok? Então, esses retículos endoplasmáticos rugoso produz proteínas. E o retículo endoplasmático liso? Sintetizam hormônios sexuais, uma das funções dele. Sintetizam hormônios sexuais, como o estrógeno e o testosterona.
O estrógeno é o hormônio sexual responsável pelos caracteres sexuais femininos, né? Ele que dá as características femininas. E o testosterona é o hormônio sexual responsável pelas características sexuais masculinas. Ok? Então, esse retículo endoplasmático liso, você pode encontrar ele mais facilmente nas células dos testículos, né? E dos ovários, ok? Produzindo esses hormônios. Esses hormônios são produzidos nessas glândulas, ok? Outra função do retículo endoplasmático liso: desintoxica, né? Desintoxica o organismo. Eles desintoxicam o organismo, modificando substância tóxica como o álcool. Então, nas pessoas que bebem regularmente, tomam bebida alcoólica regularmente, geralmente o fígado dessas pessoas são ricas em retículo endoplasmático liso, porque eles proliferam quando a pessoa começa a beber para poder desintoxicar o organismo, sabendo que o fígado é a glândula responsável pela desintoxicação do organismo. Então, ela é riquíssima em retículo endoplasmático liso. Beleza? Aqui nós temos a ilustração mostrando o retículo. Aqui, não sei se dá para vocês verem, mais profundamente temos um corte aqui dessas organelas. Aqui mais profundo nós temos o núcleo. E aqui logo beirando o núcleo, agregado ao núcleo, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Você vê a diferença que eles têm alguns pontos, vários pontozinhos pretos. Esse retículo endoplasmático rugoso que corresponde aos ribossomos. Os ribossomos, esses pontos pretos correspondem aos ribossomos. E essa região aqui mais clara é o retículo endoplasmático liso, ok? Retículo endoplasmático liso. Outra organela importante é o complexo golgiense, o complexo de Golgi, né? Complexo golgiense e complexo de Golgi. São sacos achatados, interligados, envolvidos no processo de secreção celular. Esse complexo de Golgi está mais envolvido no armazenamento, né? Ele está muito envolvido no armazenamento de substâncias, como, por exemplo, as proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso que a gente viu agora. As proteínas que são produzidas lá, elas são enviadas para cá para ser armazenadas. O papel desse complexo de Golgi é empacotar essas proteínas, né, que ele está recebendo, essas proteínas vindo lá do retículo endoplasmático rugoso. Aqui elas são depositadas, guardadas, chamadas cisterna, que deposita, e elas são empacotadas e eliminadas, faz como secreção celular, eliminada para o exterior da célula para exercer funções fora da célula, ok? Então, a função do retículo endoplasmático do complexo golgiense é a secreção de substâncias. Essas substâncias são mais precisamente produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, beleza? Agora nós vamos aqui ver outra organoide, os lisossomos. Lisossomos são estruturas repletas de enzimas que realizam a digestão intracelular. Essas enzimas são próprias para digerir algo que não é bem-vindo dentro da célula. Então esses lisossomos, eles são muito encontrados em células que fazem fagocitose, que a gente viu na aula anterior também, ou quinocitose. Vimos que as fagocitose é o englobamento de partículas estranhas que não são bem-vindas no corpo. Então, células que englobam essas partículas são as células de defesa do nosso organismo, como os leucócitos, né? Então, elas englobam essas partículas que não são bem-vindas no corpo e os lisossomos vão lá e as destroem. Então, os lisossomos se aderem a essas vesículas. Nós vimos que a fagocitose é por meio de vesícula. Os lisossomos aderem a essa vesícula, liberam, né, as suas enzimas sobre aquele corpo estranho e o digere, né, e o destrói. Beleza? Então, esta é uma das funções do lisossomo, né? Digestão intracelular de partículas estranhas. Silicose é uma doença que acontece, né, nos lisossomos. É uma doença que acontece nos lisossomos. A silicose ela acontece mais assim em pessoas que trabalham em pedreiras
em minas, porque elas inspiram muitas partículas de pó de sílica, né? As partículas são ingeridas e essas partículas elas vão acumulando dentro do pulmão, né? E essas partículas, elas rompem a proteção dos lisossomos, a membrana dos lisossomos, fazendo com isso a liberação de suas enzimas no interior do citoplasma da célula, e aí destrói a célula. É por isso que pessoas que trabalham em pedreira, em minas, geralmente eles têm problemas respiratórios, doenças pulmonares, porque o pulmão ele é destruído devido a esse pó de sílica. Bota bem aqui os fotos dos lisossomos, tá aqui. Lisossomos são arredondados, aqui são os grânulos correspondentes dentro do lisossomos, esse daqui é encoste, né? São os grânulos, né, correspondentes às enzimas desses lisossomos que faz a digestão. Próximo, peroxossoma. O peroxossoma, ele permite a reação do oxigênio com moléculas orgânicas, formando água oxigenada, H2O2, né? Formando água oxigenada. Só que essa água oxigenada, ela precisa ser eliminada rapidamente, porque ela não é bem-vinda dentro do organismo. Então, é liberado pelo próprio peroxossoma substâncias que vão reagir com a água oxigenada, quebrando essa água oxigenada, gerando água pura, né? Água pura e oxigênio, livrando o organismo de problemas maiores devido à presença da água oxigenada. Beleza? Temos aqui outra organela, outra estrutura citoplasmática, chamada de mitocôndria. Mitocôndria. A mitocôndria é o organóide responsável pela produção de energia dentro da célula. Então é como se fosse um gerador. Gerador, quando falta energia, você liga o gerador e sua casa fica cheia de energia. Então a mitocôndria é como se fosse um gerador, ela gera energia constantemente. Aqui, pessoal, porque esse processo é chamado de respiração celular. Então, as mitocôndrias, ela pega os nutrientes do alimento com o oxigênio da inspiração, faz com que esses dois reajam entre si, né, gerando energia. Nesse momento, gerando energia. E na geração dessa energia também há produção de gás carbônico, e água, né? Essa energia também é a suficiente, é essencial. A energia que a gente falou agora há pouco é essencial para as atividades de um ser vivo. Essa energia é essencial para as atividades do ser vivo. A quantidade de mitocôndria de uma célula varia em função de suas necessidades energéticas. Então, região do nosso organismo, do nosso corpo, que precisa de mais energia, as células dessa região elas são mais ricas em mitocôndria. Como, por exemplo, o cérebro pensa, os seres vivos, principalmente nós seres humanos, nós pensamos muito. Então, nós precisamos de muitas mitocôndrias para produzir muita energia para essa atividade. As células do músculo, nós utilizamos os músculos para o nosso movimento muito. Então as células musculares também, elas são riquíssimas em mitocôndria. Células cardíacas também, dentre outras células. Então a região do corpo que mais requer mitocôndria são as regiões que necessitam de bastante energia para as suas atividades. Aqui nós temos uma mitocôndria, né? A fotografia de uma mitocôndria em corte, ok? Essas mitocôndrias, pessoal, há quem diga, a estudiosos, cientistas que defendem que elas foram seres vivos independentes no passado, né? E com o tempo, seres vivos bem primitivos, e com o tempo elas foram se agregando, se juntando, se fundiram a outras células, outros seres primitivos também, mais complexos, e se tornaram uma organela. Então, tá, ó, você observa aqui, ó, a presença de DNA dentro da célula, dentro da mitocôndria, DNA. Dentro dessa mitocôndria também nós temos também ribossomos. Observamos que os ribossomos, vamos falar dele, ele está presente lá
na membrana, aderido aos retículos endoplasmáticos rugosos, ele está presente dentro das mitocôndrias também, e ele pode estar também disperso no citoplasma, que a gente vai ver agora, ok? Agora vamos falar dele, do ribossomo, né? Podem ser encontrados, como agora eu já acabei de frisar, em todos os tipos de célula, porque há organelas dessas organoides, em aulas futuras a gente vai ver qual tipo de células que cada uma se encontra, né? Então, os ribossomos é um tipo de organoide que pode ser encontrado em todos os tipos de células, né? Dificilmente você encontra uma célula que não tem os ribossomos. Principal função dos ribossomos é a produção de proteína. Tão tal que a gente atribuiu a produção de proteína lá no retículo endoplasmático rugoso à presença desses ribossomos na parede daquelas organelas. Ok? Então, a sua principal função é a produção de proteína, que modelos de ribossomos, né, eles produzem a proteína que é tão útil para o nosso organismo. Próximo. Os centríolos. Quando nós estávamos falando de aloplasma, nós dissemos que o centríolo deriva das fibras proteicas que é a substância produtora do aloplasma, não foi? Então os centríolos derivam dali mesmo, das fibras proteicas. São organoides formados por tubos cilíndricos. Aqui, ó, cada um bichinho desse aqui é um tubo cilíndrico, né? Tubo cilíndrico de proteínas arranjada em 9 grupos. Então aqui, ó, temos 9 grupos de tubo cilíndrico aqui. Cada grupo é composto por 3 microtúbulos. Cada grupo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 microtúbulos. Se você contar direitinho, você vai encontrar. Aqui está até melhor para você identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 microtúbulos. Cada microtúbulo, 9 grupos de 3 microtúbulos, ok? Esses centríolos, eles são muito importantes, pessoal, no processo de divisão celular. Isso nós vamos ver mais na frente, quando nós estivermos falando de divisão celular. Então, eles estão conformados perpendicularmente, 2 grupos com 9 pares de microtúbulos, ok? Aqui estão dispostos de forma perpendicular. Quando no momento da divisão celular, um vai para um lado e o outro vai para o outro lado, puxando os cromossomos, né? Para que as células possam se dividir em duas. Cloroplastos. Cloroplastos são organoides presentes em células vegetais. Eles são excluídos de células vegetais, ok? E também pode ser encontrado também em algas, ok? Em algas. Então a função desse organoide é realizar a fotossíntese. Sabemos que a fotossíntese é um processo de formação de energia nos vegetais. Né? Então é uma reação que acontece na presença da luz do sol para a formação de energia, a fotossíntese. Então a clorofila é um pigmento encontrado nos cloroplastos. Então essa clorofila ela é responsável pela absorção da luz do sol para poder acontecer o processo de fotossíntese. Se não houvesse esse pigmento, chamado clorofila, não haveria absorção da luz do sol. Também, a clorofila é responsável pela coloração verde das plantas, né? É responsável pela coloração verde das plantas. Então, aqui é uma estrutura de um cloroplasto. Os estudiosos também defendem, alguns estudiosos defendem também que esses cloroplastos também no passado bem remoto, eles foram também micro-organismos independentes também, né? Micro-organismos independentes que também foram acoplados, aderidos a outros mais complexos e se tornaram organelas dentro desses organismos mais complexos, né? Então, mitocôndrias e cloroplastos, há quem defenda que eles foram micro-organismos independentes no passado
e depois eles se incorporaram a outros mais complexos, ok? Então aí são os cloroplastos. E os vapores? São classificados em 3 tipos. Vapores são classificados em 3 tipos. Aqui nós temos uma imagem de uma célula vegetal, como os vapores são típicos de célula vegetal, ok? Aqui temos uma célula, observamos, sabemos que é uma célula vegetal, até pela coloração verde e também pela presença da parede celular. Na parede celular, nós encontramos nas células vegetais. Tem outros organismos que têm parede celular também, mas nos animais superiores não tem parede celular, ok? Aqui nós observamos, sabemos que é uma célula vegetal. E os vapores são típicos das células vegetais, ok? Então os vapores são 3 tipos. Vamos ver aqui o primeiro. Temos os vapores digestivos. Estão presentes em células especializadas em realizar fagocitose. Vimos que as células que realizam fagocitose, os vapores digestivos. Então, quando acontece a presença de algum corpo estranho dentro do organismo, eles são fagocitados pelas células de defesa e dentro das células elas são digeridas por esses vapores digestivos, ok? Então, a função desses vapores digestivos é digerir corpos, né, que não são bem-vindos no interior da célula. Acontece em células que realizam o processo de fagocitose e pinocitose. Vapores contráteis. É responsável pelo equilíbrio hídrico da célula, né? Equilíbrio hídrico celular. Então, esse vapor aqui, ele controla a entrada de água para dentro da célula com osmose. Nós vimos, não sei se estão vendo, nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, que a osmose acontece, né? Acontece quando o soluto ele migra da região mais concentrada para menos concentrada. Então, se no interior da célula estiver menos concentrada, a água vai migrar para o interior da célula, estiver menos concentrada do que fora da célula. Então a água vai migrar para dentro da célula. Mas esses vapores contráteis, eles controlam a quantidade de água que vai entrar ali, para que essa célula não seja danificada. Então a função desses vapores é controlar a entrada de água na célula por osmose. E os vapores de armazenamento? São estruturas que armazenam substâncias nutritivas, tanto nutritivas como de defesa, né? Esses vapores, eles são de armazenamento de substâncias, eles armazenam substâncias dentro da célula. Essas substâncias estão ali armazenadas para na hora que elas forem necessárias dentro daquela célula, dentro daquele indivíduo, ok? Se for nutritivo, como carboidratos, proteínas, né? No momento em que o corpo, o indivíduo necessita, eles emitem, eles liberam, esses vapores armazenadores liberam esses produtos para ser utilizados pelo organismo. E de defesa, quando eles armazenam produtos de defesa, são toxinas. Como nós dissemos que os vapores são de células vegetais de defesa, então eles estão armazenados em alguns vegetais para a defesa dos vegetais. Quando os predadores daqueles vegetais vão atacar aqueles vegetais, eles são liberados, fazendo com que os predadores se afastem e não devorem aquele vegetal. Ok, pessoal? Então aqui foi o nosso segundo encontro, capítulo 6 do nosso livro. Ok? Segundo encontro, capítulo 6. Peço que vocês assistam com atenção e ao final respondam os exercícios deste capítulo. Ok? Um grande abraço para cada um de vocês.